Eu leio Huckmacher. Eu tava lendo Huckmacher mesmo, esse livro aqui chamado Dom Criativo, e eu fiquei pensando que muitas vezes tem alguns mitos que rondam a nossa mente e que nos impedem até de tentar começar a compor. Eu sou o Bruno Santana e a minha intenção é que você entenda que você pode e deve criar. Vamos lá. É muito bom falar sobre música e se você se inscreve no nosso canal, curte esses vídeos, compartilha com seus amigos, a gente tem incentivo para continuar. Então, vai lá, nos ajuda, comenta aqui embaixo também se você tem sugestões de temas para que a gente possa falar. Fazendo isso, você nos ajuda a fazer um canal ainda melhor para você. Mas vamos lá, vamos tentar quebrar alguns mitos aí junto com o Huckmacher a respeito de criação, a respeito de criatividade. O primeiro mito é que a gente deve ficar preso a apenas uma forma de fazer as coisas. Nós estamos sendo chamados à liberdade para criar. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, mas em primeiro lugar você precisa entender que a arte ela só pode florescer com liberdade. A arte ela só tem como alcançar os propósitos dela, da arte, quando você faz isso com liberdade. Então, nós incentivamos e entendemos que essa ideia de compor sempre do mesmo jeito, de criar sempre as mesmas coisas, estar amarrado a um mesmo estilo, estar amarrado a um mesmo tema. Nós temos um vídeo aqui, vou deixar aqui, tá? O card para você chegar, você vai entender mais a respeito daquilo que a gente está falando quando a gente fala sobre liberdade para criar. Mas a sua criação ela deve ser livre, ela não deve estar amarrada sempre à mesma forma de fazer. O segundo mito é algo muito mais relacionado à nossa geração, ou algo muito mais relacionado a essa ideia materialista de enxergar a vida. O segundo mito é que a arte deve mostrar apenas essa realidade que nós enxergamos, tocamos e vemos. Quando nós formos compor músicas ou usar a sua arte para se expressar de qualquer forma que você goste de se expressar com liberdade, como nós já falamos, nós devemos olhar para a realidade como ela é e não simplesmente diminuí-la aos nossos sentidos, aquilo que a gente percebe. Existe uma realidade muito maior, existe algo que é transcendente. Quando nós olharmos para conceitos universais como amor, como liberdade, como harmonia, nós devemos olhar de uma forma transcendente. Nós só conseguimos fazer isso quando nós percebemos essa transcendência. E nós percebemos essa transcendência quando nós estamos ligados a quem é transcendente. Essa é a grande mensagem de Huckmacher nesse momento e é uma das grandes mensagens desse vídeo. Você precisa ter um relacionamento direto com Deus. É Ele quem transcende a nossa realidade. Ele é muito maior do que tudo e tudo que Ele criou é maior do que aquilo que nós podemos enxergar e tocar. Criatividade é algo mágico. Ao contrário, criatividade ela é desenvolvida com muito esforço, com muita minúcia, com muita disposição para o trabalho. Expor bem a sua criatividade é um caminho árduo, é um caminho que demanda de você tempo, é um caminho que demanda de você esforço, é um caminho que demanda de você estudo. Então se esforce, saia dessa ideia, né? A gente já falou até em outros vídeos aí dessa ideia romântica que você tem de que criatividade é mágica, que é algo que é só você pensar que as coisas estão prontas, é só você ter uma ideia de uma frase para o coro, pronto, a música está pronta. Nada. Exige esforço e exige perseverança. O quarto mito que Huckmacher expõe aqui no seu livro Dom Criativo é de que a criatividade ela é ilimitada. E aí, poxa, você falou que tem que ser livre e agora está falando que a criatividade é limitada. Em que sentido isso? Com que conceito de liberdade você está falando? Então, existe uma frase do Huckmacher que ele usa aqui, que a liberdade não é liberdade de algo,
Não é liberdade de Deus, mas é liberdade para algo, é liberdade para criar. Então, assim como o homem ele tem os seus limites na lei de Deus, ele tem os limites morais na lei de Deus, ele tem os seus limites físicos na ordem criada por Deus, a sua composição ela também está limitada a essas questões. A harmonia é algo que nos fala muito a respeito dessa ordem criada por Deus, essa ordem natural criada por Deus. Esses mecanismos, essa percepção que nós temos a respeito desses padrões, eles são algo que são algo da natureza, eles são algo que podem ser até previstos matematicamente. Então, tanto isso quanto as questões morais, eu creio que um Deus que tem propósito para todas as coisas também tem propósitos morais para a arte que você vai criar. Então a sua arte também é limitada nesse sentido pela limitação humana. Nós temos limites que o Senhor estabeleceu, limites morais que o Senhor estabeleceu para que nós possamos desenvolver a nossa arte. Então você é livre para criar, não é livre de alguém para fazer alguma coisa. Você é livre e quanto mais você tem esse relacionamento com Deus, quanto mais você quer agradá-lo, quanto mais você conhece dos padrões, tanto físicos quanto morais, que são pré-estabelecidos, mais você consegue desenvolver a sua composição, mais você consegue desenvolver a sua criatividade, seja em qualquer arte que você esteja desenvolvendo. Olhar para a arte dessa forma nos remete à origem, ao propósito de todas as coisas. Também nos aponta para uma finalidade. Eu creio, viu? E a arte que o Senhor nos deu o privilégio de desfrutar e de produzir, de criar, ela tem a finalidade de glorificar o nome de Deus. Ela tem como finalidade a gente ter esse deleite ou a gente poder ter prazer nas coisas que Deus criou e na pessoa de Deus. É para isso que nós produzimos arte, essa deve ser uma força motriz aí para que a gente possa desenvolver a nossa arte, tá bom? Então joga fora aí esses 4 mitos. A arte deve ser feita de forma espontânea, né? Uma palavra legal aí para a gente não ficar misturando aí a ideia de liberdade, mas espontânea, deve partir de um coração livre aí, de uma mente cheia de disposição. A arte deve ser cheia de arte, deve mostrar uma realidade maior, superior àquela que nós estamos somente acostumados a ler. E até essa leitura que nós fazemos daquilo que nós podemos tocar, ver, sentir, ela também deve ser interpretada com essa transcendência, com essa ideia que Deus nos dá a respeito dele mesmo e a respeito de como nós devemos conduzir a nossa arte. Não esmoreça, não desista no primeiro erro, não desista nas suas primeiras falhas, não desista quando você mesmo ainda está insatisfeito, continue. Criar é algo que tem, sim, insights, inspiração, mas para que ela chegue com qualidade aos ouvidos, para que ela seja percebida como você gostaria que ela chegasse, você precisa trabalhar muito na sua música, na sua composição, na sua letra, na sua arte. Por último, entenda os seus limites. Conheça a respeito de Deus, conheça mais a respeito daquilo que Ele criou, dos limites, dos padrões, ou seja, estude música, estude sobre a língua que você compõe, para que você tenha mais elementos para louvar ao Senhor com a sua arte, para glorificar a Deus, para ter prazer nele, prazer nas coisas que Ele criou, com um entendimento santo. Conhecer os limites é aquilo que nos faz viver bem. Deus falou assim, olha, você quer ser bem-aventurado? Então existe um caminho para aquele bem-aventurado, que é meditar nas coisas do Senhor, meditar nas palavras que Ele nos ensina e caminhar sobre aquilo, sobre essas leis e esses mandamentos que Ele tem para nós. Estamos falando de música, nós estamos falando sobre compor, nós estamos falando sobre vida. Eu vou te dar 2 dicas então. A primeira é o dom criativo do Hookmaker. A segunda é a arte e a redenção da cultura. É um e-book que eu produzi pensando muito nas coisas que eu li sobre Hookmaker, Schaeffer, Doivert, que você talvez nunca tenha ouvido falar,
mas que são homens de Deus e que tem muito para falar a respeito de arte, de criação, de liberdade, de verdade. Tá bom? O link do Arte e Criação da Cultura está aqui na descrição. Você nos ajuda bastante se você também se inscrever. Quanto mais você se inscreve, mais a gente se sente impulsionado aí a falar sobre música, a falar sobre composição, a falar sobre arte. Se você curtiu o vídeo, compartilha com a galera. Quando você curte, você nos dá um feedback legal daquilo que a gente está fazendo. E lógico, né, se você tem alguma sugestão, se você gostaria de falar conosco, se você tem alguma ideia e você gostaria de expressar, comenta aqui embaixo. Por exemplo, eu queria saber de você, você achava que criar era algo mágico, que é para alguns poucos, ou você já tinha essa percepção aí de que para criar algo bom você precisa trabalhar? Esse canal é para você falar sobre música e para você ouvir muita música, tá bom? É isso aí, um grande abraço e até a próxima.